Olá, paz e bem. Nesta aula, faremos uma pequena introdução sobre o contratualismo, sobre o pensamento de John Locke acerca do contratualismo e sobre a sociedade civil. Nosso objetivo é entender um pouco sobre este tema. O contratualismo foi uma linha de pensamento filosófico que buscava entender as condições que proporcionaram o surgimento das sociedades civis. Os autores, considerados contratualistas, debruçavam-se sobre questionamentos acerca da natureza humana e sobre a forma como os agrupamentos humanos tornaram-se capazes de construir o mundo social em que viviam. A ideia partia do princípio de que o ser humano estaria munido, ou seja, que contém o necessário para a realização de algo, de certas características, desde o seu nascimento, isto é, características inatas e inerentes à condição humana. De maneira geral, o contratualismo engloba todas as teorias que enxergam o surgimento da sociedade no firmamento de um acordo tácito, ou seja, não expresso de formalmente, não foi expresso formalmente, entre a maioria dos indivíduos. Tal acordo acabou com o estado de natureza em que o ser humano se encontrava, quando apenas os instintos naturais guiavam suas ações, e foi o ato fundador do Estado civil. O estado de natureza, os desejos, as vontades que as pessoas tinham e a liberdade que tinham para fazer algo foi deixado de lado para dar lugar àquilo que seria bom para todos, para a boa convivência de todos, gerando o Estado civil, leis, regras para a sociedade seguir. Tal como Thomas Hobbes, John Locke também acreditava que a única maneira efetivamente razoável de justificar a existência do poder político seria através da metodologia contratualista. No entanto, diferente de seu predecessor, Locke não tinha uma visão tão pessimista da natureza humana. Esta divergência básica, por sua vez, levou às outras maiores e mais relevantes, fazendo com que Locke defendesse um ideal de governo diretamente oposto àquele que Hobbes defendeu, enquanto o segundo foi um célebre advogado do absolutismo monárquico. Locke é considerado o pai do liberalismo político, uma concepção que vê na garantia da liberdade o papel central do governo. John Locke, um filósofo britânico que viveu entre 1632 a 1704, foi um dos autores da escola contratualistas mais influentes no campo de estudos da filosofia política e das ciências sociais. Esse pensador apresentou o ser humano como um ser racional e naturalmente social em seu estado natural. Quando as leis naturais estavam voltadas para a conservação da liberdade e da igualdade desses indivíduos, todo ser humano, no estado de natureza, estava em perfeita liberdade para regular suas ações dentro dos limites da lei natural. Teriam todos o mesmo poder e direito de agir em nome de si mesmo ou em defesa de outro, caso este não pudesse agir por si mesmo, já que o princípio da igualdade traria a obrigação do amor mútuo e da preservação do direito do próximo. O homem natural, de Locke, apesar de ser naturalmente racional, não era invariavelmente bom, ou seja, o egoísmo, a vingança e o ímpeto pela destruição faziam parte da constituição humana. Nesse sentido,
a liberdade de julgar e agir como entender ser necessário tornar-se-ia uma ameaça à liberdade dos indivíduos, já que a justiça nem sempre seria o desejo de todos. O amor próprio dos indivíduos ainda seria muito maior que o amor ao próximo, o que nublaria a capacidade de julgamento. O Estado civil, a razão natural do ser humano, geraria naturalmente o firmamento de um contrato. Assim, aqueles que escolhessem submeter-se aos termos deveriam abrir mão de seu direito natural de agir em nome de si mesmo e depositá-lo nas mãos de uma única entidade. Essa entidade seria o Estado Civil, o órgão responsável pela manutenção dos direitos e liberdades dos indivíduos em sociedade e que deteria o poder legitimado por aqueles que se colocaram sob sua regência. Locke, no entanto, acreditava que mesmo o grande Estado estaria sujeito à corrupção, já que ele também seria formado por seres humanos. Mesmo parecendo perfeito e justo, para que tudo fosse bem feito, estaria sujeito a dar errado, a se destruir internamente, pois era defensor da liberdade. Quem faria essas coisas eram os próprios humanos. Estariam sujeitos a dar errado. Nesse contexto, Locke era defensor da liberdade de interferência dos indivíduos, caso o bem comum estivesse em perigo iminente. Em ocasiões como essa, os integrantes da sociedade, ofendida pelos atos daqueles que representam o poder, teriam o direito de autodefesa, já que ninguém tem o direito de negligenciar a si próprio. Concluindo, Locke compreende o contrato social como uma possibilidade de amenizar a violência e invasão à soberania da propriedade privada. Porém, diferente de Hobbes, Locke acredita ser essencial o Estado dividido e a garantia da desobediência civil, isto é, de a população possuir direito de rebelião, para que, caso saia do controle, seja possível, dessa forma, voltar tudo à normalidade. Esta afirmação aqui interessante, concluindo já a nossa apresentação, nós podemos observar que, mesmo que nós pensemos que tudo vai acontecer de forma correta, Locke coloca que, possivelmente, por ser seres humanos que são propícios ao erro, eles poderiam fazer com que a corrupção adentrasse essa forma de governo do Estado. Então, mesmo que seja pensado que seria perfeito, Locke diz que não, possivelmente, então pode dar errado. E é interessante que Locke, concluindo a nossa pequena videoaula, ele apoia a rebelião, não que ele apoiasse vamos fazer uma rebelião sem motivo, não, mas poderíamos fazer uma rebelião caso as coisas saíssem do controle. Se aqueles que estavam à frente, que nós depositamos as nossas ações nas mãos deles para que eles fizessem de forma correta, se eles fizessem de forma errada, sem a minha forma de pensar, nós poderíamos fazer um protesto, uma greve, alguma coisa,
para que eles voltassem a aquilo que seria o ideal primário, né? Então, esta foi nossa pequena aula sobre o contratualismo de John Locke, em que buscamos, com poucas palavras, adentrar neste pensamento, que nos ajudará a entender mais sobre a sociedade moderna. Agradeço sua atenção e nos vemos em uma possível futura aula. Paz e bem.